Então, quando a pessoa está com a mente perturbada, está cheia de confusão na cabeça, ela não adquire sabedoria, ela fica se dividindo. Ela fica dizendo, não, eu sou da igreja A, eu sou da igreja B, não tenho nada a ver com o que acontece na igreja X. Somos todos irmãos em Cristo Jesus e devemos sim uns se importar com os outros, porque isso é mandamento de Deus. Deus não mandou eu cuidar da sua vida para falar mal de você, não. Mas Deus mandou eu cuidar de você espiritualmente. Não importa de que igreja você seja, não importa a sua denominação, a sua crença, não importa que você seja católico, não importa que você seja espírita, muçulmano, budista ou ateu, não importa. Deus mandou eu cuidar espiritualmente de você. E eu vou cuidar, eu vou orar por você. Ah, mas eu não quero, eu insisto. Eu insisto. Boa noite. Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém? Provérbios capítulo 2. Provérbios capítulo 2, abre a sua Bíblia aí, por favor, se você tiver com ela aí, ou então só ouve e depois você confirma lá. É muito importante você conferir a palavra de Deus, é muito importante. É importante você averiguar, amém? É importante. Porque a Bíblia tem algumas versões diferentes. E muitas vezes o que nós pronunciamos, né, não bate, não vai bater com a versão da sua Bíblia. Ou mesmo porque você tem ouvido de uma versão diferente. Mas você tem que tomar cuidado, você tem que prestar atenção na Bíblia Sagrada e nas pregações. E a Bíblia mesmo nos adverte, examinai as Escrituras. Amém? Você deve examinar as Escrituras. Examina, vê se está certo, se está correto. Amém? Em nome de Jesus. Diz aqui no Provérbios capítulo 2, a excelência da sabedoria. E diz assim, filho meu, se aceitares as minhas palavras, isso é Deus falando, através do homem. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, o que é aceitar? O que é aceitar? Você sabe que tem gente que não aceita a palavra de Deus. Aceitar a palavra é você concordar com o que a palavra diz, receber no seu coração e colocar ela em prática. Ele disse, filho meu, se aceitares as minhas palavras, porque tem gente que ela só ouve, ela não aceita, principalmente quando a palavra é de exortação, porque ela tem andado no caminho do Senhor, mas tem andado da maneira que ela quer, não é da maneira que Deus mandou. Então às vezes ela não aceita a palavra da maneira que ela é. Tem gente que aceita a palavra do jeito que ela entende. A palavra não é para você aceitar do jeito que você entende, não, é do jeito que ela é. Porque de repente você não entende, você não compreende a palavra de Deus. É por isso que é necessário você compreender, por isso que é necessário a Bíblia, você meditar nela. A palavra de Deus é para você meditar, para você refletir, fazer uma reflexão dela. E ele disse, filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos.
Os mandamentos não é para você sair por aí falando, eu sigo os mandamentos, ainda bem que eu vivo a palavra de Deus. Tem gente que é assim. Não é para isso. Os mandamentos é para você esconder contigo. O que é esconder? Esse esconder que Deus está falando é para você viver os mandamentos de Deus. Esconder contigo. Não para mostrar você mesma ou você mesmo que está fazendo, não. As pessoas têm que olhar em você e ver que verdadeiramente você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Porque Deus vai fazer transparecer. Deus que vai fazer você ser. Não é você dizer eu sou. O eu sou está no céu. O eu sou é Jesus. Então você não pode dizer eu sou, eu faço isso, eu sigo os mandamentos. Você vê que no dia que alguém chegou para Jesus dizendo, tudo isso eu observo, Senhor. Tudo isso eu observo. O que foi que Jesus disse para ele? Só uma coisa te falta, vende tudo que tem e dá aos pobres. E ele não aceitou a palavra do Senhor. Ele não aceitou a palavra de Jesus. Tudo porque ele disse eu sou. A Bíblia diz que o eu sou é Jesus. Ele é. Nós não somos. Nós procuramos ser. E quando nós procuramos ser, nós temos que fazer da maneira que a palavra de Deus manda. A palavra de Deus está dizendo que é para a gente esconder os mandamentos conosco. É para esconder conosco, é para a gente guardar. O guardar que Deus está falando é colocar em prática. Não é guardar, colocar dentro de uma sacola e esquecer. Porque tem gente que é assim, ele pega, ele leva a Bíblia dele é grandona. Né? A Bíblia dele é grandona, é desse tamanhão assim, que nem essa Bíblia aqui aberta, é maior que essa ainda. Aí ele leva para a igreja, aí quando ele chega em casa, ele esquece que tem Bíblia, coloca lá na estante, ou em cima da rádio, ou em cima do armário, ou guarda dentro do guarda-roupa do quarto, e esquece que tem uma Bíblia. Quando é na outra vez que ele vai para o culto, ela vai para o culto, ele procura a Bíblia de novo e pega novamente. E pega novamente a Bíblia para poder chegar na igreja quando o pastor diz assim, o pregador que seja, diz assim, abre a Bíblia em tal lugar, ele já abre a Bíblia, o primeiro abrir a Bíblia no lugar certo. Mas por ele só lê na igreja, porque ele marca. Você vê que a Bíblia dele é tudo marcada. Isso não quer dizer que ela lê a Bíblia, que ele lê a Bíblia. Quem lê a Bíblia faz de tudo para prosseguir, seguir os mandamentos do Senhor da maneira que Ele é. Quem lê a Bíblia não vai pela cabeça de outra pessoa. Você é você. Você não pode ir pela cabeça de outra pessoa. Você só tem uma cabeça só pensante. Você só tem uma cabeça pensante. Você só tem uma mente pensante. E essa única mente que você tem chama-se mente de Cristo. Então não deixa ninguém pensar por você. Seja você mesmo. E ele continuou dizendo, no versículo 2, para fazeres atento à sabedoria aos teus ouvidos, para inclinar o coração ao entendimento. É para isso que serve. É para isso que serve o aceitar a palavra. Quando você aceita a palavra, você faz atento à sabedoria aos teus ouvidos. Inclina o coração ao entendimento. Aí você procura entender e compreender a Deus. Você tem que compreender a Deus. Você não vai entender a Deus porque Deus é inexplicável. Mas você tem que compreender. Você tem que ser uma pessoa compreensiva. Para que quando Deus disser assim para você, espera. Você espera.
Quando Deus falar para você, vamos, você vai, você tem que ser uma pessoa compreensiva. Você precisa compreender. Só que tem gente que não compreende, não aceita. Quando ela está ali buscando, que ela vê que está demorando, ela começa a mudar de lugar. Aí ela fala assim, eu não vou lá naquela igreja não, que aquela igreja é fraca, aquela outra é mais forte do que ela. Aí ela vai na outra igreja, aí chega lá na outra igreja, eu pensava que essa igreja era forte, não é não. Ela fica procurando igreja forte, porque o problema está nela. Ela não aceita a palavra do jeito que é. Ela não aceita os mandamentos do Senhor. Ela não recebe os mandamentos do Senhor. E ela fica procurando a igreja certa. Ela fica procurando a igreja isso. Ela fica procurando a igreja aquilo. Ela fica uma pessoa sem entendimento, como disse lá Isaías 39. Ou é 29, que diz a cegueira de Israel. Onde diz aquela passagem lá sobre a cegueira. Ela está cega espiritualmente, ela não consegue enxergar um palmo diante do nariz, como diz o ditado. Como diz o ditado aí fora, ela não consegue enxergar um palmo diante do nariz. Porque ela está cega espiritualmente. O quê? A sabedoria dela tirou a possibilidade dela ter o ensinamento e a instrução de Deus. A Bíblia diz aqui em Provérbios 3, não seja sábio aos seus próprios olhos. Eu não posso ser sábio aos meus próprios olhos. Eu preciso de sabedoria. Eu preciso de instrução. E isso todos os dias. Não é somente uma vez. E ele disse assim, ó, e se clamares depois de tudo isso, de guardar os mandamentos, preceitos do Senhor, e se clamar por inteligência e por entendimento, alcançareis a voz. Claro que vai alcançar a voz. Depois de fazer tudo correto, você alcança a voz de Deus. Você alcança, aí Deus vai falar com você. Aí Deus vai determinar na sua vida aquilo que você precisa. Senão você vai ficar com a mente perturbadora. Senão você vai ficar com a mente perturbada, a mente toda perturbada, toda cheia de confusão. Como aquele povo estava na época de Paulo. Se você vê lá em Coríntios, em 1 Coríntios, lá no capítulo 1 diz que Paulo repreendeu ali aquele povo porque a visão deles estava tão pequena, que eles estavam dividindo o reino. Eles estavam dividindo o reino. Estava dizendo assim, eu sou de Paulo. O outro dizia, eu sou de Ceifa, eu sou de Pedro. Outros diziam, eu sou de Filipe. Outros diziam ali, eu sou do fulano, eu sou do Beltrano. Não sabendo eles que só existiu um que deu a vida por eles e por todos nós, que foi Jesus Cristo nosso Senhor. Então, quando a pessoa está com a mente perturbada, está cheia de confusão na cabeça, ela não adquire sabedoria, ela fica se dividindo. Ela fica dizendo, não, eu sou da igreja A, eu sou da igreja B, não tenho nada a ver com o que acontece da igreja X. Somos todos irmãos em Cristo Jesus e devemos sim, uns se importar com os outros, porque isso é mandamento de Deus. Deus não mandou eu cuidar da sua vida para falar mal de você, não. Mas Deus mandou eu cuidar de você espiritualmente. Não importa de que igreja você seja, não importa a sua denominação, a sua crença, não importa que você seja católico, não importa que você seja espírita, muçulmano, budista ou ateu, não importa. Deus mandou eu cuidar espiritualmente de você. E eu vou cuidar, eu vou orar por você. Ah, mas eu não quero, eu insisto. Eu insisto. Eu insisto em orar por você. Mas eu não quero saber se você é de Paulo, de Ceifa, de fulano, de Beltrano, não. Eu só sei de uma coisa. Eu sou de Deus e você também é de Deus. Porque Deus falou, todas as almas são minhas. Deus disse.
Deus disse: todas as almas são minhas. Ele falou. Então não posso tirar da mão de Deus o que é dele. Então por isso, a tua cabeça não pode estar cheia de confusão. Você tem que adquirir a sabedoria de Deus. A sabedoria, no versículo 4, ele diz: se buscares a sabedoria como a prata, e como tesouro escondido procurareis. Se você quiser encontrar a sabedoria como a prata, um tesouro escondido, você deve procurar. Mas você deve procurar onde? Você tem que procurar por aí pelas praças? Você vai achar? Não, a sabedoria de Deus você só encontra com Ele. Como que você vai encontrar a sabedoria de Deus com Ele? Tendo um encontro verdadeiro com Deus. Você precisa ter um encontro verdadeiro com Deus. Ah, mas eu já sou cristão há muito tempo. Eu sou cristão há tantos anos. Eu vou te dar só 2 exemplos de pessoas que foram tão cristãos, tão com Deus. Um foi Abraão. Abraão, antes de receber a sua promessa, Deus disse assim para ele: Abraão, lá em Gênesis 17, pode ler lá que você vai encontrar. Abraão, ser perfeito. Ué, mas Abraão não era homem de monte, homem de sacrifício, o homem do holocausto. Abraão não era um homem justo, digno diante de Deus? Mas e por que Deus mandou Abraão ser perfeito? Muito depois de Abraão adorar a Deus, fazer altares e mais altares para Deus, Deus mandou Abraão ser perfeito. Você quer ver outro exemplo? Quer outro exemplo? Daniel 10. Daniel 10, 10. O que foi que Deus falou para Daniel lá em Daniel 10, 10? O que foi que Deus falou? Desde o momento que começou a aplicar o coração em me conhecer e em fazer a minha vontade, eu ouvi as tuas orações. E por isso aqui estou. De a partir do momento que você começar a se aprofundar mais em Deus, Deus vai também se aproximar de você. Eu só estou usando 2 exemplos, mas existe mais. Existe mais exemplo de fé, de pessoas que tiveram fé, que fizeram a vontade de Deus, se aprofundaram mais em Deus e receberam as suas recompensas. Você vê que Esdras, ele queria fazer uma jornada feliz, mas ele estava com medo. Esdras capítulo 8, eu acho que a partir do versículo 13, por ali, 13, 12, 13. Ele estava querendo fazer uma jornada feliz, um empreendimento com aquele povo, levar aquele povo para um lugar aonde ali eles ficariam livres do exército inimigo para não bombardear aquele povo, o povo cristão. Mas ele ficou com vergonha de pedir socorro, para o rei, e ele buscou o Senhor. E ele fez um propósito com Deus e naquela jornada foi feliz. Porque ele buscou mais, ele orou mais, ele se importou mais com Deus. Então, quando Deus fala aqui em Provérbios capítulo 2, versículo 4, ele está dizendo: buscareis a sabedoria como a prata, e como tesouro escondido, e procurareis. Procura estar diante de Deus. E ele disse: então entenderás o temor do Senhor. Quer dizer, você tem que entender e temer ao Senhor. E acharei conhecimento de Deus. Se você temer a Deus, você vai achar o conhecimento de Deus. Você vai passar a conhecer a Deus de verdade. Ele vai deixar você conhecer a Ele. Tem pessoas que Deus não permite que conheçam porque não temem, porque não respeita Deus.
O que é não respeitar a Deus? É deixar de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa própria vontade ou fazer a vontade de homem. Quantas vezes nós, sem sabedoria, deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade de homem? Eu já fiz muito isso, porque não tinha sabedoria, não buscava o conhecimento, e quando passei a buscar o conhecimento, eu preferi obedecer a Deus. Então, quando você buscar o conhecimento, o entendimento, você vai preferir atender a Deus, porque é melhor atender aquele que pode fazer tudo com a sua vida ou pela sua vida, do que ficar atendendo pessoas sem visão, sem direção, sem rumo. Pessoas sem visão, sem direção e sem rumo. O seu guia chama-se Espírito Santo. É Deus, é Jesus Cristo que é seu guia. Ele diz que se você abrir o seu coração, ele disse que se você abrir o seu coração, limpar ele, ele disse: eu e o Pai entraremos em vós e faremos em vós morada. Imagina você ser morada de Jesus? Que maravilha! Imagina você ser morada de Jesus. Que isso, que Deus é esse tão poderoso, que em vez de procurar um lugar cheio de ouro, cheio de prata para morar, ele prefere morar no seu coração, porque o seu coração é muito mais importante do que ouro, do que prata para Deus. Deus te trata com grande excelência. Deus te trata como grande, porque ele, em vez de querer morar no palácio real, ele quer morar dentro do seu coração. Qual a importância que Deus tem dado para você? Então ele merece também o seu grande amor por ele. Ame a Deus de todo o seu coração. Não deixa passar momento desapercebido em que você possa se entregar mais para Deus e deixar passar. Não, deixa não. Se entrega para Deus. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Deixa ser conduzido por Ele. Um dia Deus pegou para Simão Pedro e disse: Simão, um dia você foi guiado, um dia você teve autoridade sobre a sua vida e você podia fazer o que você bem queria. Hoje não. Hoje você tem que fazer o que eu mandar. E Pedro concordou e seguiu o caminho afora, pregando o evangelho do Senhor. E a Bíblia diz que até a sombra de Pedro curava, porque ele resolveu obedecer ao Senhor. Não quis mais olhar para trás, voltar a pescar. Ele atendeu a voz de Deus e foi ser pescador de alma. E ali, Deus foi com ele, cooperando com ele. Deus, ele quer cooperar com você, mas você precisa também se render a ele. Voltando aqui na palavra, no versículo 5, ele diz: então entenderá o temor do Senhor e achará conhecimento de Deus. Versículo 6, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. O Senhor dará sabedoria, está vendo? Porque o Senhor dará sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. O Senhor te dá sabedoria, da sua boca vai vir conhecimento. Está vendo? Porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca a inteligência e o entendimento. Está vendo? E ele diz: ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Amém? Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo para os que caminham na sinceridade. Glória a Deus. Está vendo? Porque é bom ser sincero. É bom ser sincero. Não falte com a verdade com ninguém. Vamos ser sinceros. Vamos ser sábios diante de Deus. Guardar os mandamentos do Senhor.
Porque ele disse no versículo 8: guarda a verdade, guarda veredas do juízo e conserva o caminho do seu santo. Guarda a vereda do juízo. Está vendo? Ele está falando, guarda a vereda do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Ele está falando para você guardar e prosseguir, perseverar sendo esta pessoa de Deus que você é. Amém? Você entendeu? Você compreendeu? Compreenda. Compreenda. Então entenderá a justiça e o juízo, e equidade, toda a boa veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. Amém? Tem gente que não consegue adquirir o conhecimento, a sabedoria, para que a alma seja alimentada. A nossa alma tem que se alimentar. Se alimentar de quê? Da palavra do Senhor. Se alimentar do quê? Da verdade. Da verdadeira sabedoria, do conhecimento de Deus. Então guarde estas palavras no seu coração. Não deixa passar desapercebido, porque Deus te chamou de quê? Filho meu. Deus te chamou de filho meu. Ele disse no primeiro versículo: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Amém? Então guarda, siga, prossiga, escuta a voz de Deus, porque só depende de você. Só depende de você adquirir sabedoria, conhecimento, adquirir as bênçãos do Senhor, a virtude do Senhor na sua vida. Só depende de você. Amém? Vamos agradecer este Deus vivo da palavra, esse Deus todo-poderoso que está nos entregando agora uma grande bênção, uma grande resposta através dessa palavra. Provérbios 2, do versículo 1 até o versículo de número 10. Amém? Glória a Deus. Depois você lê um pouco mais para frente, porque tem muito mais bênção para ser derramado na sua vida.